Isso é muito bom, foi um conhecimento maior, um excelente homem fazendo o seu trabalho para que todos estejam bem. Então, com segurança também, lembramos, né, que aqui nós estamos falando da Secretaria de Educação Municipal e também da Segurança Municipal. Espero que esse carnaval nos traga só alegria. Claro, né, você tem que saber até onde você vai, como você se mantém, né, diante do álcool, diante daquilo que pode motivar você sair e de uma alegria total se transformar em tristeza para você ou para quem você ama. Então, um abraço ao Gelson pelo seu acolhimento, né, pelo seu respeito para conosco. Muito obrigado ao pessoal ali que receberam nossas demandas. E esperamos que as nossas demandas, né, e nós somos da temática da educação, né, e também esporte e lazer, que nós possamos trazer aqui para a Lomba do Pinheiro aquilo que os próprios delegados pediram e também os conselheiros pediram. Seja, então, estendo o abraço ao secretário Gelson pela sua iniciativa e pelo seu carinho para conosco. Bem, gente, está chegando aqui o Marco, você daqui também, aqui, vamos bater um papinho também. Qual é a novidade que tu tem trazer alguma coisa? Dá um bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui Márcio Salogovski, vocês. Bom, nós temos aqui as notícias da semana. A notícia da semana, infelizmente, são justamente as operações da Polícia Federal contra o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que eu vou explicar isso? São 4 operações da Polícia Federal em 2 anos e eles estavam tentando prender ele e não conseguiram pegar ele literalmente nem por uma carteira de vacinação que um petista pegou e fraudou. Como é que eu vou explicar? É complicado. Mas foi um petista? Temos evidências que foi um petista que pegou e fraudou uma carteira de vacinação com o nome do Bolsonaro, falando que ele teria tomado vacina para coronavírus, e a Polícia Federal foi na casa dele e não conseguiu pegar ele. Olha, senhoras e senhores, como é que a gente consegue explicar tamanha palhaçada, senhoras e senhores? Em 2 anos, nós temos pessoas sendo presas por crime de opinião, e nós temos justamente essas... Tá. E nós temos essas 4 operações da Polícia Militar, inclusive a dessa semana, Sim. onde estavam tentando prender o Jair Bolsonaro, qualquer motivo que seja, e prenderam o jornalista Felipe G. Martins, aparentemente sem nenhum crime, o que já se tornou normal, o novo normal no Brasil. E olha, senhoras e senhores, querendo ou não, isso é para encobrir muita coisa. Por exemplo, o fato do padre Júlio Lancelotti. Vamos Calma, tentar cortar. Assim. Deixa eu dizer que essa é a opinião São minha, senhoras e senhores, tá? sobre o a rádio ela é comunitária, ela está aqui para isso. Nós temos aqui um comunicado até bem interessante, né, que é o Silas Malafaia, do Contra Fatos. Aqui ele chama a atenção dos pastores que não se manifestaram na operação da PF contra Bolsonaro e chama eles de covardes. Eu quero dizer para você que nós temos que cuidar, como eu estou dizendo, quando o governo ele se torna escravo, ele se torna no estado
porque o governo é passageiro. 4 anos vai embora e entra outro. Ou é reeleito. Mas quando ele quer se tornar Estado, aí é um perigo para todo mundo. Todo mundo está em perigo, certo? E eu quero ser nossa nação. Né? As coisas não estão muito bonitas, não. Nós devemos pensar, eu sempre sou um povo, que é o povo que está ali querendo. Agora nós vamos ouvir uma música. Eu preciso falar com o presidente ali, o presidente vai falar comigo. E logo após nós voltaremos, certo? Me coloca lá uma música lá de... Tá? Ok? Nós estamos no programa Top Show Comunitário esperando nossos convidados que não chegaram ainda. Já... Mas vão ter que fazer umas notificações, já fechei. Tá? Esse ano, vou pedir música na telecomunicação, que a gente está batendo muito no governo. E o governo fez uma lei aí para as rádios comunitárias ganhar uma verba como sócios culturais de 9 mil e pouco. o governo também. E aí vieram em cima de nós. Dá uma melhorada forte. Como? Patrocínio e audiência. E aí a gente tem que começar a falar os números no ar. Começar durante o programa, pedir para as pessoas, ó, não é um zap para nós. Não é um zap é tal. Eu divulgo o teu negócio aqui. Entendeu? Porque a gente tem que ter mais isso que vocês querem. Então, tem uma tabela de preço. Quanto é um minuto? Quanto que é 10 minutos? Tem que ter na tabela de preço bem mesmo. Eu posso montar tudo isso para você. Não é na hora de Vamos lá então, tá. Esse aí é o nosso grandista. Não, você sai É isso aí, meu velho. Tu como é que tá? tudo bem, tudo jóia. A gente... Até você aqui, né? Como é que tá o Edith? O Lito tá indo embora com São Paulo. São Paulo? Tá. Vai fazer o quê? Trabalhar? Também não sei. Ele me dá umas... É que ele quer fazer a universidade lá mais barato, né? Lá é que esses iam subindo todas as matérias. Aqui é esses iam subindo duas. Mas que ele pode trabalhar de Uber em qualquer lugar, né? Vamos lá? Como é que é o nome dela? Só deixa... É Maiara. Chama aí o programa. Senhoras e senhores, 10 de fevereiro, na Rádio Lomba do Pinheiro, nós estamos aqui com o programa... A partir do dia 20 que tá valendo, tá? Até o dia 20 não pode dar uma batida. Tá. Vamos Não, mas vamos dar o jeito. senhores, Nós não estamos aqui para bater, mas aqui para apresentar. Até o dia 20 a gente pode bater. Depois do dia 20 não pode bater. Então hoje ainda pode fazer Tá, um comentário. isso, pode ir. Depois do dia 20 não pode mais. Aí tem um caminho. Bem, estamos agora no ar novamente, né? Quem fala é o Ávila King, cientista político. E está chegando agora aqui o Franklin, que vai estar conosco aqui para a nossa entrevista. E também a Maiara estará conosco nesse programa. Bem, nós, como eu disse, né? Estamos aí nessa semana aí do Carnaval. E que as pessoas possam se cuidar, né? Em termos de não exagerar, beber muita água, né? A água é algo muito precioso, né? Nada substitui a água. Bem, eu pedi para o Frank dar o seu bom dia. Tá. Olá pessoal, muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Lomba do Pinheiro com você, querido telespectador, telespectadora. Nossa, a gente estava com muita saudade de estar aqui com a Ávila King, é um prazer, uma honra estar com o professor aqui. E eu tenho certeza que o programa vai ser incrível hoje. Tá? Então, obrigado, Ávila. Ok. Bem, sabe, hoje eu trouxe, eu sempre chamo assim, né, conservadores, conservadores negros maravilhosos, né, o que se defende, né. E hoje eu trago um negro maravilhoso, que é pouco conhecido,
negro que motivou os negros, um negro que ele é internacional e não é conhecido. Brasileiro? Não, esse negro é africano. É africano, tá? É o Marcus Garvey. O Marcus, olha o que ele diz assim. Opa, desculpe aqui. Eu sou igual a qualquer homem branco e quero que você sinta assim também. Esta era a mensagem de Marcus Garvey. Se tu vai pesquisar, ele é um cara que ele se forma, ele vai buscar, ele acredita nele mesmo, ele se torna uma referência mundial, certo? O foco dele é o nacionalismo negro, certo? Né? A consciência negra para toda a extensão do mundo. Ele é um ativista social, começa a trazer, olha só o que ele diz assim, no começo do século XX, o ativista jamaicano, ele disse que era, né, o jamaicano, Marcus Garvey, deu aos negros da América uma motivadora resposta à supremacia branca. Ele fundou a Associação Universal para o Progresso Negro em 1914 e convocou 400 milhões de africanos ao redor do mundo e se uniram no compromisso de libertar o seu continente natal e a sua própria vida. Da opressão racial, 2 anos mais tarde, levou a campanha aos Estados Unidos, onde organizou empresas para empregar afro-americanos. Olha só que visão este homem, Marcus Garvey, tinha. Isso foi em 1887. Tá? Foi numa época onde o povo realmente era muito racista. Muito racista mesmo. Mas o que eu trago? O nosso programa, Frank, é o quê? É trazer a política histórica com a política contemporânea. Esse é o meu trabalho aqui. É mostrar para os nossos ouvintes que nada é novo. As coisas acontecem, elas já aconteceram e alguns usam isso como o nosso partido ele vê desta forma. Não. Aqui nós vemos que este homem, o Marcus Garvey, ele vai trazer uma visão totalmente diferente. Ele vai trazer, e não é para trazer para um lugar de acomodamento. Não é um assistencialismo. Ele começa a trabalhar, vai para os Estados Unidos, começa a promover empresas para que as empresas deles dão emprego aos afro-americanos e começa também a trabalhar para que o país deles seja liberto. Isto é uma visão política. Isso, como é o nome dele? É Marcus, tá? Garvey, tá? E ele usa essa frase que é uma frase ouvida em todo o mundo. Eu sou igual a qualquer homem branco. Quero que você se sinta assim também. Marcus Garvey. Quer dizer, é um foco nacionalismo negro, trazendo, nós vamos ver depois em 1963, o Martin Luther King faz o seu discurso, que tu gosta muito dele, né? Muito. Que eu tenho um sonho. I have a dream. Na enorme marcha de direito civil em Washington, nos Estados Unidos. Não, e foi lindo. Eu vou te dizer que desde criança, quando eu estava na 4ª ou 5ª série, a professora falou desse cara. Eu olhei esse cara como se ele fosse... Ele é um herói mundial enfim, não por ser negro, mas por ser homem, por ser humano. Porque ele chegou numa época, no meio de um monte de gente branco, e ele disse, não, eu vou tomar no mesmo bebedouro de vocês. Eu vou morar no mesmo bairro,
eu vou ser político também. E outra, não existe nada que o branco possa fazer que o negro não possa fazer tão bem ou muito melhor. Muito melhor, exatamente. É isso que o Marco Grell Não existe falava, diferença. O nosso sangue é vermelho. É. Eu nunca vi ninguém de sangue azul, já viu? Não, nunca vi. É todo mundo sangue e o osso é branco. O Congresso americano aprova a lei de direitos, né, ao voto, tornando ilegal a discriminação e impedir os afro-americanos de exercer o seu direito de voto. Né? A quarta emenda foi uma das coisas mais interessantes, né, dando liberdade realmente para as pessoas, e isso é importante. Sim. Eu quero dizer para você que nós podemos modificar quando nós nos unimos. 400 milhões de pessoas começaram a ter a visão de Marcus Waring em 1887. E às vezes as pessoas pensam, né, que hoje nós começamos a consciência negra, hoje nós começamos, porque nós pensamos, né, mas a história mostra que quem realmente se levantou foi o próprio negro. Com certeza. Né? Com certeza. Pro bem, pro bem. Ontem eu estava estudando isso daí, e daí eu descobri uma coisa sobre os negros que eu não sabia. E realmente, eu não sabia porque ninguém ensinou em momento nenhum. Todo mundo me disse, Ávila, o seguinte, que o negro era pobre por causa do branco. Que quem é culpado é os europeus, por causa que roubaram da África. Daí sabe o que eu descobri? Que depois que os impérios britânicos, outros impérios saíram da África, entrou vários líderes de extremo socialismo lá. Esses líderes da África ficaram multimilionários e escravizaram o seu próprio povo. Então os países africanos pegaram a independência e foram escravizados por um líder negro que ficou muito rico. E hoje, se for na África, o que acontece? Tem muito ricos e muito pobres. Por quê? Porque o cara pobre não pode abrir empresa. E isso me lembra Porto Alegre, sabe? Porque o pobre não pode abrir empresa. E o rico pode abrir cada vez mais. Né? Veja, Marcos Moshier Garry, tá? Ele, 17 de agosto de 1937, um ativista político, editor, jornalista, empresário, comunicador jamaicano. O cara, assim, ele começou, ele se esmerou, certo? Ele fez o próprio Jornal Negro. Nossa. Tá? E também considerado um profeta pelos seguidores do movimento Rastafari. Do Bob Marley. Isso, Bob Marley também é desse movimento, não é? Sim, sim. Ah, que legal. O codinome dele é Moisés, que levou, né, o povo, né, a sair da escravidão, ter uma nova visão, né? Que lindo. Então, ele é falecido em 10 de junho de 1940, né? Estabelecer a instituição de ensino para negros, quer dizer, ele foi para a educação, tá? Onde ele ensinou a cultura africana. Olha só, desenvolvimento da África livrando dos domínios. Não, para um pouquinho, né? Que quem manda somos nós. O domínio colonial, transformando numa potência, auxiliar as pessoas vulneráveis em todo o mundo. E ele começou a trabalhar, disse, não, vamos mudar essa mentalidade miserável. Não, nós temos condições, nós somos iguais. Então, nesta visão, tu vê que o Martin Luther King foi em 1965, que se inspirou nele, só que ele não é conhecido. Tu, Marcos, já tinha ouvido falar nele? Não, ele não foi lá. Sim, senhoras e senhores, eu já tinha ouvido falar sobre isso. E, inclusive, eu gostaria de entrar no assunto também. Salsichão do amor, é isso aí, fala, É meu isso aí. amigo, fala. Em primeiro lugar, vamos falar uma coisa bem interessante, senhoras e senhores. Como é que se refuta o racismo? Como é que se refuta o racismo? Quem é que refutou o racismo na origem mesmo? Charles Darwin. Charles Darwin, o homem que literalmente criou o livro Da Origem das Espécies, Litor. ele pegou
e definiu, ó, raça é humana. Raça é raça humana. Isso refuta o racismo. Ah, mas tem tal raça. Não, não. Raça é humana. O ser humano não é que nem cachorro que... Nem cachorro é assim. É etnia. Exato. Etnia. E todo mundo se mistura. tinha visto O lá lugar que tem Max mais Belling. sol, o pessoal tem mais melanina. O lugar que tem menos sol, o pessoal é branquelo. Garvin, desculpa, eu errei o nome. Garvin, Marcus Garvin. Exato. Varia. Esse ano. Esse aí não conhecia. Esse não É isso conhecia. que eu me preocupo no ensino hoje, sabe? O ensino hoje, nosso, ele está tão aquém dos começos das coisas e elas começaram a se perder. Lembra que no outro programa eu falei sobre os pseudos intelectuais? Os Exato. pseudo-intelectuais, eles montam alguma coisa, mas eles não vão buscar na fonte. Não, mas por que isso? De onde é isso? O cientista ele tem que ir lá ver o arquê das coisas, onde começa a coisa. Inclusive tem um método científico, né? Como que o nosso ouvinte, ele consegue entender, tá? Através da história, o que é verdade e o que é mentira? Do que é dessa área. Bem, a primeira coisa, assim, é como eu disse para vocês, né? Quando a pessoa diz, eu descobri. Bom, ele descobriu? Então tá, então como é que foi essa descoberta? Não, porque eu fiz isso. Aí tu vai na história e vê. Sim. Vê se realmente é aquilo ali, porque é o seguinte assim, tem a cópia, né? E ela é muito idêntica, né? Mas não é. Aí depois vem a interpretação dos que vencem. O historiador sabe disso, né? A interpretação dos que vencem é terrível. Por isso que o historiador ele tem que ver o fato. É porque às vezes os livros são queimados, né? Mas assim, tu poderia afirmar que o Brasil ele foi descoberto? Claro que não, não. Não? Não. Você sabe quem é que chegou primeiro no Brasil? Quem? Os vikings. Quê? Os vikings foram... Meu Deus! Tem, verdade. não, os vikings que chegaram Vikings? aqui. Os vikings. Eu já ouvi falar que eram os macedônios até. Não, os vikings chegaram aqui. Quando isso? Foi, isso antes do Antes de Pedro Cristo. Alves Cabral e daquela turma toda. Não foi antes É. de Cristo, porque os vikings, eles são depois de Cristo, até uma certa época do alguns ano. eram eu cristãos não até. estava preparado para Sim. essa pergunta, né? Aqui é ao vivo. Não, mas o caso é o seguinte, os vikings foram os primeiros, tanto é que as nossas construções aqui, ela tem vários fatores e coisas da ecologia que mostram que os vikings estiveram aqui. Exato. Também teve eles o chinês, né? Construções da época ainda, será? Olha, tem coisas que são elementos. Construções eu não posso, porque eu não sou arqueólogo, né? Arqueólogo é diferente. Mas quando eu comecei a procurar e comecei a pesquisar, eu descobri que eram os vikings que estavam aqui. Os vikings. Olha, Ninguém fala sobre isso. É aquilo que eu coloquei aqui no braço, né? Olha aí, né? mostra pra nossa audiência. Nuki, né? No Uru, que é o pensamento do viking, né? O que significa? Eu não queimo, eu brilho. Né? Forte, hein? Né? Então, Isso é forte. Forte, hein? Olha aí! Porque o viking, ele era um explorador, e ao contrário que muita gente pensa assim, que ele chegava... Não, ele conversava, ele queria saber, ele queria buscar. Claro, eles eram extremamente guerreiros, né? Muito. Claro, se tu... Eles invadiram a Inglaterra. Exatamente, tu vê que poderio eram os vikings. Né? E não eram tão bonitos como esses vikings aí que apresentam aí, esses morumbados, não eram tão assim. Era meio gordinho. Eu tinha um professor meu que... Fortes, homens fortes, viris. Foi na Inglaterra e viu as trajes, aqueles, Armaduras, as sim. armaduras, né? E as armaduras tudo pequenininhas, assim, tudo, né? Eram baixinhos. Daí ele dizia, mas não sabia que criança lutava. Eu disse, não, eles eram assim. Eles não eram tão grandes assim como todo mundo pensa. Eram guerreiros, sabiam lutar, mas não era como se coloca ali aqueles homens, né, morumbados e coisas O Ávila assim. sabe tudo, não é à toa que é Ávila King, né? Rei. Nada disso. É um humilde pesquisador que tenta, na rádio, já vou deixar claro, aqui as pessoas se preocupam, eu não sou contra a PT, não sou a favor bolsonarista,
eu não sou Sim. conservador, eu não sou liberal, eu sou do que a história fala. Radialista. Entendeu? Tá aqui Tanto pra é que mostrar a os verdade. convites, eu faço os convites pro pessoal do PT e não vem. Não vem. Vamos convidar de novo, né? Venham. Porque assim, quando eu venho aqui, eu não venho aqui para menosprezar. Todos os meus convidados, se tu perceber, eu tento ajudá-los e tento mostrar. Eu trago, antes dele vir, eu digo assim, ó, vou trazer um pensador para a pessoa não chegar aqui de paraquedas, entendeu? Para que venha a somar. Nós temos uma população extremamente pobre, mas não é pobre só de comida. É por conhecimento, de história, de nós. E nós, assim, quem não estuda história está fadado a fazer a mesma coisa. Eu queria que ensinasse na escola pelo menos o nome de um herói da FEB que foi para a Segunda Guerra. Porque nós temos milhares de brasileiros mortos na Segunda Guerra e nós não temos uma estátua, não tem nada. Quer dizer, deve ter estátua por aí, mas eu não sei o nome de nenhum herói. Né? Nós temos o Garibaldi, mas nem na Brigada nem Militar nós temos lá. A Brigada Militar foi para guerra, sabia? Que? A Brigada Militar Não foi pra sabia guerra. dessa. Sim, a Brigada Militar foi para guerra. A gente veio para aprender hoje. Eu Meu conversei Deus. com alguns dos heróis nós que foram para a Segunda Guerra Tu Mundial. conversou com Eu os conversei. Eu conversei. E o que eles contam são algumas histórias muito, muito bonitas. Por tem que exemplo, trazer um que tem gente viva ainda em Porto Alegre. exato, tem gente viva temos em que Porto trazer Alegre. Olha só, trazendo para cá, olha só. No terreno político, negritude serve de subsídio para a ação do movimento. Olha só, movimento negro organizado, é chamado de negritude, certo? No campo ideológico, negritude pode ser entendido como um processo de aquisição da consciência racial, já na esfera cultural, negritude. Né? A negritude é a tendência de valorizar todas as manifestações culturais de matriz africana. E onde é que tu vê isso? Negritude. Exato. E não Eu tenho um conjunto negritude, né? Exato. Negritude, né? Eu vou completar a tua informação falando justamente alguns dos pensadores socialistas alemães que criaram esse contexto. Por exemplo, Ludwig Gauss. Ninguém fala quem é esse cara. Por exemplo, da escola La Salle. A escola La Salle que a gente tem aqui em Porto Alegre é em homenagem a esse cara? Sim. É um pensador socialista. Pensador socialista alemão. Pensador socialista alemão que influenciou os nacional-socialistas. E o que ele ensinava já justamente? Não, negritude, que as pessoas, que elas tinham que ser mantidas naquela escravidão ideológica dentro do socialismo. Isso aí é La Salle, isso é Ludwig Gauss, isso é marxismo. Advogado do diabo, capitalismo também foram sacanos, tá? Também. Porque o capitalista selvagem é o pior. E aqui, ainda para nos ajudar, né, os nossos empresários são capitalistas selvagens, ainda. Eu não digo todos, mas A maioria, né? Porque o que acontece que porque tem que ser selvagem cara, para sobreviver olha nesse só, país. nem sobe a gasolina, por exemplo, que está aí subindo, né? Que é o desaforo. Sim. Você vai no mercado, hoje R$100 vale R$10. Exato. E tende a piorar. Tá? E tende a piorar. Muito. Porque eles já dão o aumento antes. Certo? Porque querem lucrar mais em cima daquele trabalhador do dia a dia. Mas claro. Eu não posso contar, eu sou socialista. Aham. Eu não sou Mas socialista. tu acha que quem tem que definir o preço então? O preço é aquilo que o Adam Smith falou. Não compra. Não compra, eu quero ver uma coisa se não baixa. Pega aqui qualquer coisa, todos nós aqui da Loma do Pinheiro não compra carne. Vai baixar. Claro, a mão branca. Não vai estragar. A mão branca. Porque assim, ó, porque se o empresário ele só levanta porque quando ele vê a demanda.
Quando ele vê que a coisa tá buscando. Então assim, ó. É a greve da população. Exatamente, eu não vou comprar. Eu vou comprar outra coisa. Exato. Entendeu? Eu vou comprar. Você está aumentando, vou comprar frango. Aumentou o frango, vou comprar o ovo. Entendeu? Uma semana só que todo mundo faça isso. Exato. Uma semana. Eu vou Que ele fique completar- lotado. Eu vou completar essa informação também. Boa. É o seguinte: o pessoal, na doutrinação que o pessoal passa nas nossas escolas, que é o verdadeiro crime, eles falam que os movimentos abolicionistas foram para fazer as pessoas negras comprarem produtos. Não, senhoras e senhores, além disso ser uma mentira, porque foram movimentos liberais e conservadores que existiam nessas épocas. A gente está falando de 1700 para 1800. E o pessoal chegou a uma conclusão lógica: a escravidão é moralmente errada. Aquilo ali não é aquilo, é um ser humano. Ele tem direito, ele merece o direito, ele merece a liberdade. O ser humano, se ele nasce na natureza, o que é a natureza? Deus. Então, ele merece aqui, ó, direitos inalienáveis: a liberdade, a ser dono de si mesmo, a ter educação, a ter uma saúde, a ter dignidade. Isso foi o movimento. Aí, o que o pessoal fala nas escolas? Eu cresci com essa informação. Ah, não, os ingleses queriam que as pessoas escravas comprassem seus produtos. Peraí, eu vou ter que comprar produto e em troca eu vou ganhar minha liberdade? Me dê liberdade, papai! Isso é um fato histórico. Me dê liberdade. Ah, tu quer que eu compre teu produtinho? O teu salzinho, tuas especiarias? Beleza! Ótimo! Isso é uma coisa assim que os movimentos socialistas não falam. Olha Por só, quê? Pode falar. a Fundação Cultura do Palmares, tá, fala sobre o legado do grande ativista Marcos Motier Garvey. Olha só, aqui tem a foto dele, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, Mostra, olha mostra, a por foto, favor. ó. Olha ele aí, olha que coisa. Né? Um grande escritor, né? Ele Então, viveu em que época? ele viveu em 1887 a 1940. Ele viveu bastante. Viveu bastante, né? E era um cara extremamente compromissado, né? Ele teve um papel muito importante para o africanismo jamaicano, por meio de importantes ONGs. A MEI atuava fortemente contra o racismo e defendia a unificação do interesse comum entre descendentes africanos. A esposa dele morreu, né, também em 1969, tal de Kingston. Até hoje é considerado um dos maiores nomes do movimento pan-africano. Ele foi político lá, ele se elegeu algo. Ele teve a parte política, né? Mas a preocupação dele assim, não era a política partidária. Ele queria realmente que o país dele fosse livre, certo? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, a trajetória, né? Ele faz tantas mais aprendiz, tá? Empresário. Sua infância foi marcada por notáveis incidentes racistas. Desencadearam uma luta antirracista. Era vizinho da família branca. Ele faz amizade com um garoto da sua idade de 14 anos e foi enviado para a Inglaterra, né? E que foi proibido o contato. Ele tinha um amiguinho que era um amigo de 14 anos, né? E pela amizade que eles tinham, os caras mandaram embora. E aquilo ali deu nele essa coisa, né? Eu acho muito interessante quando as pessoas elas pegam as coisas negativas e fazem positivo. Eu não sei porque a minha vida sempre foi assim, né? Você teve que mudar as Eu tive que mudar situações, um acidente, né? Eu fico manco de uma perna, tive que aprender a caminhar de novo. Então, isso me satisfaz, é isso que eu vejo, que ninguém é miserável. É miserável quando se aprende a ser miserável.
certo? Se tu tá assim, mas eu nasci no meio do pessoal pobre, mas isso não quer dizer que tu vai continuar isso, você pode melhorar até onde você está, e claro que a minha ideia de pobre não é aquela... Mas se alguém tá na rua, Ávila, ele dorme na rua. O que mais tem perto da minha casa é gente dormindo na rua, só que é uns homens fortes, meu. Pedindo assim, ó, tio, não, me chama de tio, né? O cara tem 40 e poucos anos. Tio, me consegue um negócio, só que o cara ele tá ali todo santo dia, o dia inteiro, só pedindo. Cara, tem um monte de restaurante na rua da minha casa, um monte. Era só pedir pra ele limpar uma calçada. Queria ganhar um prato de comida. Mas a questão é o seguinte, a Por que escolha... ele não faz? Por que ele não a faz? escolha. Eu gosto muito de levar para o lado da filosofia, que ela é bem clara isso, né? Sócrates, Platão também já falava sobre isso, mas o Nietzsche deixou mais claro. Tem pessoa que só quer viver. É uma escolha que ele tem. Ele E às vezes tu vai lá atrapalhar ele. Tu vai lá atrapalhar ele. Porque esse negócio de assistencialismo acaba fazendo a pessoa prisioneira. Que nem tu vai lá, leva lá pra gente comida pra ele tá deitado vai ficar. Todo joguinho leva um prato Ah, e o governo deposita na pra conta que dele. eu vou lá? Vou crescer, por que eu vou fazer alguma coisa? O cara Claro, assistência, nós temos né, problemas psicológicos Sim. também, temos desilusão, né? Temos o próprio Depressão. luto faz isso também, a drogadição. Então, assim, cada fator tem que ser estudado. Mas quando a gente ajuda todo mundo, alguém você está matando. Como assim? Se tu ajudar todo mundo, alguém tu está matando. Por quê? Porque a pessoa não vai reagir mais. A pessoa vai ficar naquilo. Ela não vai crescer. Então eu não tenho que ajudar. Não, Não tenho que ajudar. não. Tu tem que ensiná-lo. Que é diferente de ajudar. Assistencialismo é prisão. Eu acho que tem assim, gente que não precisa. Hã? Tu acha que... Não, tem gente que não precisa. Mas tem gente que precisa. Tu quer ver uma coisa? Vamos fazer uma comparação. Reforçamento positivo e reforçamento negativo. Como assim? Tá? O reforçamento negativo, tá? O Franklin, tá? Fica brabinho por qualquer coisa, bate com a cabeça na parede e vem, quer aquela coisa. Se eu chegar assim, Frank, toma, ó, vou te dar aqui uma Coca-Cola para te acalmar. Eu darei Coca-Cola para ti pro resto da vida. Reforcei negativamente. E como tu deveria agir, então? Bem, eu pegaria o Frank e dizer assim, tu senta aqui, tu não é maior, tu é um menor entre milhões, certo? E tu tá vivo porque alguém amou e te deu a vida. Te senta aí. Acabou? Forte. Tu tá entendendo? Vocês estão entendendo? Porque assim, o Exato. que eu vejo hoje no Brasil é reforçamento negativo. Mas é um monte de filhos sem pai. Porque quanto A não culpa é de tem quem? quanto da mulher que deu pra qualquer um. Não, mas vem cá, é o seguinte, tu não tem vontade? O quê? Tu usou o termo aqui, né? Dá pra qualquer um. Você tem vontade. E quando eu dou pra alguém, é porque alguma coisa naquela pessoa me... No carnaval agora vai ter um monte de criança de pai desconhecido. É uma coisa assim. No Foi uma carnaval, escolha da mulher tá lá. Tá. No carnaval, o pessoal Ela pira. tá lá no Rio de Janeiro, E também, deu pra mas uma, aqui até ficou se com um discute alemão. muito isso. Um alemão que voltou porque, pra usou Alemanha. um termo aqui, né? Tem um monte de gravidez, mas o seguinte assim, ó. Por que tá tendo essas novas leis que até eu concordo, né? Se a mulher estiver bêbada e tu transar com ela, pode ser preso. Porque bêbado... O de bêbado é... Não, olha, Desculpa. corta Perdão, isso, perdão. não. Isso. Desculpa, tem que Perdão, pensar que tu tá numa rádio Perdão, popular. desculpa. Eu peço desculpa aos meus ouvintes aí, Perdão. né, que saiu automaticamente do nosso É um meio. ditado popular. Mas é muito chulo, né? Muito chulo, muito Desculpa. decrépito. É uma pessoa que tá frágil. Uma pessoa que está frágil, porque é o seguinte, o cara não tem nem força, se eu não tem nem força, não está A pensando pessoa não bem, está nem né? consciente. E é igual tu faz Exato. a cada um, eu concordo com isso. Agora, só, não dá o direito de eu estar no carnaval de uma pessoa me estrupar, ou uma pessoa querer alguma coisa, a não ser que eu esteja com essa consciência. Eu não bebi, não coisa, e eu escolhi aquilo. Bom, isso é uma coisa.
Eu nem sei como nós entramos nesse papo aí. Olha, entrando nesse papo justamente falando sobre assistencialismo. Ah, tá. Então assim, o que acontece? Eu tenho um fato que aconteceu. Eu e minha esposa, nós com 5 filhos, chegamos assim ao fundo do poço. O fundo. Não tinha mais nada. Em Porto Alegre isso. Em Viamão. E a minha esposa é branca, olho azul, loira, mais alta do que eu, É bom de papo. tá? E, sim, né? Já que não é o maior, tem que ser o melhor, né? E aí ela foi, eu disse assim, olha, você é muito mal, eu não estou conseguindo, eu tinha me acidentado. Então nós tínhamos um nível de vida e nós caímos assim a terra, porque a INSS não pagava, era 9 meses o INSS não pagava. E ela não te largou, né? Não, ficou junto. E aí o que aconteceu? Ela foi na ciência social, foi pedir aí depois disse que não existe racismo. E chegou para a ciência social e disse para ela, olha, eu estou precisando, tenho 5 filhos, meu marido está doente. Ai, querida, eu não posso te dar, porque tu é branco, de olho azul. Isso é olho verde. racismo fortíssimo. Exato. Tá? Racismo. Quer dizer, então, não, reforçamento negativo. Daí a meu marido disse, tá, mas quer dizer que branco não pode fazer necessidade. Branco não está na sarjeta também. Não pode ter Branco fome. não precisa do INSS. Isso ninguém conta. Não. Não é que não dá Tá? igual. Não, porque já está na cabeça do povo assim, ó. O negro é o que precisa. O Marco Garvey não aceitava isso. Brancos e negros nascem nos mesmos barracos. Não tem isso. Mas da mesma forma, né? Com amor, né? Exato. Amor ou alguma coisa te despertou esse amor. E aqui eu estou falando do amor sexual, tá? Que é diferente do amor ágape, certo? Que é o amor sacrificial. Né? Que nem a minha esposa tinha um amor sacrificial. Sacrificou para me ajudar, porque viu que eu estava impossibilitado. Na doença Tá? da Então, pobreza. exatamente. Mas o amor sexual, né? Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o momento. Eu posso me excitar até com um braço de uma pessoa. E dura, se chama paixão, dura até 2 anos, todo psicólogo, psiquiatra sabe disso. Tem 2 gente anos que eu posso morrer de amor por ti, depois de 2 anos eu não quero te saber tem mais. gente comprando foto de pé hoje em dia. Exato. Exato, é aquilo que me traz a excitação, né? Pá, A excitação. que loucura. Então, os nossos programas, ele tem essa preocupação, trazer a história política com a história contemporânea. E nós vemos assim, ó, como regrediu a política. Hoje a política é só de acusação, Exato. entendeu? Eu não gosto de ti, os- Frank, por causa que é o seguinte, esse teu cabelo, né, porque esse teu modo de vestir, porque tu não concorda comigo, eu vou te matar, vou te tirar, tu não presta, tu nem conhece o cara. Não, mas esquerdistas e direitistas concordam que Porto Alegre podia ser mais limpa no centro. Esquerdistas e direitistas concordam que Porto Alegre podia ser mais bem pintada. Todo mundo concorda com várias coisas. Por que simplesmente na Câmara de Vereadores não se reúne... O que a gente concorda aqui? Que Porto Alegre precisa de mais segurança para o trabalhador poder sair de casa. Então vamos botar mais policiamento. Mas essa Mas, assim, parte é da isso. polícia, Tudo eles que é discordam mesmo. dicotômico é perigoso. Exato. Esse é o problema. O mundo não é Entendeu? uma moeda, o mundo são dados. Aqui, ó, eu trabalho juntamente com o Jacobasco, né, que ele é centro-esquerda, centro-esquerda, Teu amigo. meu amigo. E ele disse assim, não, tu é conservador, né, roxo, tal. Mas nós sentamos na mesa, nós conversamos, pensamos no povo e nós chegamos a uma conclusão juntos. Por quê? Nós não temos dicotomia. Ele sabe a minha ideologia e eu sei a ideologia dele. Mas tem uma coisa entre essas dois Converge. que converge, que é a necessidade do povo.
Eu quero o povo. É porque político trabalha para o povo, não trabalha para a sua ideologia. O Confúcio, lá em 604, lá Confúcio dizia assim, ó, o verdadeiro político é aquele que traz alegria para o povo. Isso. Certo? Mas é. Então, Mas agora, eu ando. aqui o verdadeiro político é aquele que prejudica o outro. Mas é Esse só. cara é bom. É só tu andar. Esse cara fala, o cara... Tu já notou isso? É só tu andar de Porto Alegre. Tu vai ver, às 8 da manhã pega um carris, às 8 da manhã, e vai pro centro de Porto Alegre. Pessoa triste, cabisbaixa no ônibus, ônibus super lotado, sem ar-condicionado, sem nada, nada. Sabe onde é que ele vai trabalhar? Numa lojinha lá no centro. Daí o próprio gaúcho entra e maltrata esse vendedor. Ele passa o dia todo levando o esporro do chefe, do trabalho, ônibus imundo, ônibus todo ferrado, e daí ele volta pra casa. Sabe quanto que ele ganha? O tanto que ele ganha não dá nem pra ele comprar guisado no mercado. Daí é complicado. Enquanto tu vê sorrindo, tá chapado. Pois é. Porque ele tem que fugir da realidade. É. Mas assim, ó, a questão toda que eu vejo assim, ó. Tu é cristão, né? A gente Sim. sabe, o Cristo disse assim, ó. O pobre, vocês sempre vão ter. Nós sabemos isso. Mas o miserável não é pobre. O miserável que nós temos que nos alertar. Sem reforçar. Sem Porque reforçar. o miserável né, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele ainda é miserável por causa da sua depressão, dos seus problemas mentais, da sua miséria, que a pessoa não encontra um bom motivo para viver. É que o governo é inimigo ainda dessa pessoa. Não basta tu ser pobre. Porque quando o gauchinho vinha lá de Caxias, botava uma canga lá no centro de Porto Alegre para vender cuia. O que a polícia fazia? Tirava ele. Tirava ele de lá. Agora tem um monte de estrangeiro no centro de Porto Alegre não pagando imposto. Na frente do comerciante que paga. Cara, eu não tenho motivação nenhuma para continuar uma empresa aberta. A minha contadora me falou essa semana o seguinte, eu sou MEI, tá? O MEI paga 79 por aí, tá? Sabe quanto que eu pago de imposto a partir deste ano? Uhum. R$ 1.570 por mês. Simplesmente eu vou fechar o meu CNPJ no Brasil, porque inviabilizou a minha empresa. Eu vou ter que trabalhar na ilegalidade. Sim, na ilegalidade. Por quê? Não tenho como pagar tudo isso. Exato. Mais que um salário mínimo para o governo, que não me dá segurança, não dá saúde, não dá nada. Qual motivação eu tenho para continuar morando nesse país? É melhor ir para a Espanha lavar prato. Exato. Eu não conheço nenhum jovem inteligente na minha faculdade que queira ficar no Brasil trabalhando. Tá todo mundo indo embora. Quem tem família melhorzinha de saúde, de dinheiro, já tá pegando avião. Ninguém quer ficar nesse país. Tu sai de casa, tu não sabe se vai voltar. Tu vai no Zafari. Tu viu quanto tá o quilo do tomate no Zafari? R$48. Puta merda. Desculpa, perdão. Mas ó, gente, é muito caro, muito caro. Eu fui no mercado ontem. Almoço e janta. Sabe quanto que deu? R$150. Meu Deus! Mas era só guisado e mais umas coisas, entendeu? Não tem como continuar nessa patifaria. Então assim, ó, gente, é se unir. Tu usou a palavra aí patifaria e eu quero dizer uma coisa assim, para vocês. Nós estamos prestes a uma campanha eleitoral agora, né? E qual é o perfil dos nossos políticos? Aproveitadores. De patifes. Aproveitadores. Você conhece a pessoa que você vai dar o seu voto? Porque no momento que eu dou um voto, eu estou dizendo assim, tu vai fazer por mim. 4 anos. Tu vai decidir por mim. 4 anos. Sabe o que é isso? É uma coisa assim, ó, é tu dar o teu carro para um cidadão e ele vai assim, ó, tu vai dirigir durante 4 anos o meu carro. É. Será que esse cara vai cuidar? E vai ganhar um salário por isso ainda. E vai ganhar salário? E botar cargos que vão ganhar salários também. Vai dar um Também, salário mas isso que vai poder isso comprar é 4 carros. a nossa política. Mas o que eu quero dizer para vocês assim, gente, não adianta nós bater papo, conversar, se nós não mudarmos. Cara, por que eu vou botar os mesmos
Não tem. Aqui há um erro muito grande, que os políticos nossos, eles entram e já querem fazer o quê? Mas ele rouba, mas ele faz, cara. A fraqueza. Ele rouba, mas ele... A fraqueza, desculpa aqui, caiu. A fraqueza é o seguinte: por que não se senta e vamos ver os melhores projetos? Por que não vamos ver? Por que não vamos pegar alguns projetos, vamos modificá-los, falar com aquele que fez, você fez um bom projeto. Exato. Tira da gaveta o projeto. Exato, vamos ver. Agora, quando começa a chegar a campanha eleitoral, vem um delírio de acusação. Tá? A teoria da acusação. É coisa terrível isso. Certo? Porque eu acredito assim, ó, a forma que tu procede é a forma que eu vou saber o que tu vai fazer com o poder. Vê se tragam alguma coisa, se os políticos se dedicam de uma forma positiva. Eles já estão tramando como é que vão derrubar, como é que vão fazer. Nós temos que nos manter. Vamos chamar para cargos eletivos pessoas que a gente sabe que não vai chegar lá. Pega o Zé Coitado lá, que esse coitado que eu digo é porque não tem conhecimento das coisas, das causas. Ele só tá lá porque durante as eleições ele ajudou a conseguir voto. Exatamente. Não é que ele seja capacitado. Por exemplo, outro dia, um cara que estava na FJC pedindo nosso apoio como vereador, ganhou um cargo na Prefeitura de Porto Alegre. Está ganhando em torno de 15 mil reais por mês, 14 mil e pouco, tá? Esse cara só ganhou por causa do partido dele. Sim. E outra coisa, ele parou de falar no grupo, parou de participar de tudo. Por quê? Sabe como é que ele conseguiu esse cargo? Eu sou da FJC, nós temos 100 e poucos, 1000 e poucos jovens na nossa página. Traduz o que é para o nosso ouvinte. Frente Juvenil Conservadora, fjc.brasil no Instagram. 1000 e poucas pessoas lá no Instagram e nós temos 100 e poucos em todos os nossos grupos, em Porto Alegre e região. E daí, o cara disse que era do nosso movimento e que se conseguisse um cargo na prefeitura, nós íamos votar junto com o governo. Eu tirei esse cara do grupo essa semana, não fala mais nada, pediu apoio, sumiu. Eu disse pra ele assim, velho, a gente vai fazer uma ação no Germânia, tem como ir lá, a gente tá imprimindo adesivos da FJC, tem como tu dar 5 reais? Sumiu. Entendeu? Então assim, é assim que funcionam as coisas em Porto Alegre. Ontem mesmo, líder de um partido me chamou, assiste essa live. Eu disse, assiste a live por quê? Primeiro me diz quem ele é. Sim. Me diz quem esse cara é. Já é uma coisa programada, né? Por que eu vou assistir isso daí? Manda esse cara falar comigo se ele quer o meu apoio. Deixa eu entrevistar ele. Não é apoio o meu candidato. Não. Quem é ele, onde ele mora, o que ele trabalha, é político de carreira, já não me gusta. Sim. Né? É isso. Embora tem políticos de carreira que são bons. Por exemplo? Né? Nós temos, eu não vou dar nome para não dar ciúmes aos outros. Mas tá? Historicamente, assim, tu acha que foram bons? Foram bons porque eles trabalharam. Vamos ao Ulisses Guimarães, por exemplo, que já morreu, que não vai dar cócega na mão de ninguém. Um cara que defendeu essa Constituição que nós temos hoje. É uma das maiores Constituições do mundo. Mas tu acha boa a Constituição? Ela é boa, só falta o seguinte, eles deram tanto privilégio e esqueceram de botar responsabilidade. Não tem responsabilidade. Não tem, mas é o seguinte, ó, o momento que tu mexe numa Constituição, tu está mudando tudo. Olha o exemplo dos Estados Unidos, levaram 100 anos para mudar um artigo. Agora, nós aqui mudamos a bel prazer. 8 vezes a Constituição, né? Já, né? Não, é horrível isso. Mas ainda é a nossa carta, ainda é a nossa defesa. Ainda estamos aqui. Se isso aqui for rasgado, se isso aqui for mudado, nós estamos
não com o governo. Nós estamos com Estado-governo, que é diferente de Estado e governo, certo? Eu vou pedir uma música aí para nós, tá? E logo nós vamos voltar, certo? Como é que o ouvinte fala? Manda pergunta. Ah, isso é muito importante. Eu gostaria, nós estamos numa enquete aqui do nosso programa. Eu tenho feito já há 4 anos o programa aqui e eu gostaria que você desse a sua sugestão e também entrasse em contato aqui para que nós possamos ter a ideia do que estamos alcançando. Nós sabemos que pela internet nós já alcançamos 19 mil pessoas, mas eu gostaria de saber, você aqui da Lomba do Pinheiro, para que nós possamos trabalhar e mostrar aos nossos patrocinadores o nosso trabalho sério, o nosso trabalho que é para você. Aqui eu não me preocupo com político, eu me preocupo com você. Eu quero que você saiba, você sim, eu não tenho político de estimação. Vamos ouvir uma música então? É isso aí. Qual que é o número de contato pra galera? O número de contato, tá, que nós temos, né, é 984 809 844, certo? Pode mandar no teu Insta também, né? Pode mandar no Insta também. Ávila King. Ávila King, certo? Valeu, galera. Um abraço. Manda aí pra nós aí. Vai, sente. E a tua noiva, cara? Ah, foi bom? Ela ficou com vergonha. Ah, onde ela tá? Tá aqui. Chama ela ali que vai. Vou chamar ela. É que ela é funcionária. Ah, então melhor não, melhor melhor não. não. Não, melhor não. Ela acabou de ganhar um cargo Não, vai, nem mete. na, Vai. na secretaria, quer dizer, no... Como é que é? Cartório eleitoral. Não, nem mete. Tu perdeu semana passada a nossa Tati aqui. Thatcher. A Tati. A Amanda. Aí o que aconteceu? Sem querer, eu acabei mencionando que eu sou um cara. Por causa que elas estavam falando contra o machismo, o preconceito que as mulheres sofriam. E. Tá fechado, Nelson. Tá fechado o som. Não corta agora, deixa aí todo até o fim. Tu tem que aprender em rádio quando tá dando assim, ó, tu deixa aí todo e depois tu bota a música, não corta. Sim. Isso dá um estrondo no ouvido do ouvinte que tu nem imagina. Ah, Então temos que cuidar. sim. E Depois eu quero dar uma olhada nos botões. Então depois eu vou te mostrar as coisas do jeitinho. Cara, eu trouxe minha roupa pra bater foto, né? Tá. Eu trouxe minha câmera. Ah, tá. Isso. Aí o que aconteceu? Vamos tomar Aí eu- água ali. Aí eu acabei mencionando, sem querer, que eu sou um cara Ô, totalmente machista e reacionário. Mas Ô, Frank, estudante de direito também. para futuro, como que eles falam? Exato. Cara, Porto Alegre tá muito quente, meu. Tá muito quente, né? Nós vamos terminar o programa aqui. A Vila King está apresentando Top Show Comunitário na rádio Lomba do Não branca, Pinheiro. ela trouxe azul, tu tinha uma branca, mas não dá pra botar gravando. Depois eu te mostro. Está no ar, senhores. Nós estamos então aqui, né, com o grande ativista, tu perguntou o que ele era, ele era um ativista social, né, Marcus Garvey. Ele em 1800... Nascido em... Tá, ele é nascido em 1887 e morre em 1948. Em qual país mesmo? Ele é da... Ele é da Jamaica, né? Jamaicana. Ele Rastafari. faz a Associação Universitária para o Progresso do Negro, né? Em 1914 e convocou 400 milhões de africanos ao redor do mundo a se unirem no compromisso de libertar os seus continentes natal e a sua própria vida de pressão racial, certo?
Garway promoveu um senso de identidade negra arraigada na crença que as antigas civilizações africanas, outrora decaídas, seriam regeneradas. A mensagem de Garvey é o meu gerenciamento dos seus próprios negócios para negros e atraiu a liderança negra, rivais do governo dos Estados Unidos. Ainda assim foi o primeiro a assistir no poder negro, articulação, proposta, libertação, entusiasmadas, nacionalidade africana. Então ele é um cara sensacional. Nós temos o Martin Luther King, né, que em 1963 vai se basear nisso. Ele, em vez de fazer assistencialismo, ele disse, não, vocês vão trabalhar e vão abrir empresas de vocês. Vão abrir empresas e vão dar emprego para negros e vamos mudar isso. E foi o que aconteceu, né? Hoje nós temos vários negros maravilhosos, né? Essa é a consciência da nossa, né, consciência negra da direita. Ávila, deixa eu te fazer uma pergunta que até me mandaram aqui para te perguntar. Manda aí, se for possível. O que tu acha do movimento negro hoje que utiliza cotas nas faculdades? Tá? Tu acha isso correto? Tu acha que não? E a outra pergunta seria, você acha que tem que ter o Dia da Consciência Negra? Bem, são duas perguntas, né, distintas. Eu, na universidade, tá, eu fiz afro-brasileiro, onde eu queria saber como chegou até aqui, certo? O problema das cotas não é só para os negros. Eu acredito que as cotas têm que existir para os brancos também, que estudam em escola pública. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. O nosso ensino, tá, ele é muito pobre. Nós não temos condições de uma URGS, tá, enfrentar uma URGS com um filho de uma pessoa de classe média alta, porque a escolaridade dele é totalmente diferente. Eu tenho um amiguinho que ele é de colégio particular, né, não vou dizer um colégio, mas ele veio me perguntar se eu sabia o nome, tá, dos estados brasileiros, porque ele está aprendendo isso. Agora tu me pergunta se na estadual isso está colocado, se tem esse ensinamento. Tem, mas é bem raso, né? Tá. Uma aula, duas aulas. Uma criança, né, de 9 anos saber tudo isso. Ele não sabia? Sabia? Sabia mais do que eu. Nossa. Tu imagina, né? Tu sabe. Mas ele aprendeu de autodidata ou na escola? Não, na escola. Na escola. Então, assim, ó, eu acho que as cotas ela deve ter para negros e para brancos, porque o que sobra na URGS de carro, de papai de vaga, não, de vaga, porque não tem, as pessoas não atingem o nível que eles precisam para a universidade. Então, assim, ó, eu acredito que, né, por exemplo, hoje mas eu conheço um fulano, isso é exceção. O cara já é cabeção desde pequeno e ele teve que fazer alguma coisa para ter esse conhecimento. Além disso, os nossos cursinhos extremamente caros. Muito, R$400. Tá? E sabe o que mais me chama a atenção? O mesmo professor que é de cursinho, ele foi ou é professor do Estado. É que no cursinho ele ganha o tanto que ele quer, ou tipo, o dinheiro que ele acha mais justo, e daí quando ele ganha mal na escola, ele dá um ensino ruim, e quando ele ganha bem, ele dá um ensino bom. E para mim ele é um péssimo professor. Ele é um péssimo professor. É sobre dinheiro. Para mim ele é um péssimo professor, porque assim, eu tenho que ensinar aquilo que eu sei, e o meu discípulo vai ter que saber mais do que eu. Aí eu atingi aquilo que realmente é um professor. Eu não concordo com isso. É quando eu sou concursado, não sou demitido, né? Bom, posso fazer a segunda pergunta era o quê? A segunda pergunta é o que o senhor acha sobre o Dia da Consciência Negra? Tem que ter, não tem que ter? Eu acho assim, ó, que tem que ter as coisas tem que ter um dia para ser lembrado, certo? Eu acho que tinha que ter consciência judaica, tá? Ter consciência alemã, consciência italiano. Mas só existe racismo com negro, segundo alguns. Porque as ideologias pregam isso. Judeu foi escravo. Judeu foi escravo e roubado. Então era para ter também direitos de cotas para judeu.
Entendeu? E tem muito Por que judeu que no tu Brasil. acha que os judeus foram tirados da Alemanha? Porque era só racismo? Não era isso, não. É que eles entravam com a malinha e um pouco era dentro de um banco. Porque a noção de buscar trabalhar e chegar lá é muito grande. Só que o que tu vê numa consciência negra hoje? Tem que ser o que tu é. Não. O que o judeu aprende? Tu não é colocado por cauda, tu é colocado por cabeça. Todo judeu sabe disso. Todo judeu. O que significa isso? Que tu tem que ser chefe, tu não vai ser funcionário. Ah, Certo? Tu tem que ser dono. E o negro é ensinado o quê? Não, o que vinha tá bom, não. O negro tem o mesmo direito. É o que o Garvey falava. Nós temos que ser dono de empresas. Exato. Eu me emocionei quando eu fiz a cirurgia da perna, tive que botar essa peça. O anestesista era negro. Um anestesista. E eu digo, doutor, como eu estou feliz porque o senhor está aqui, porque o senhor chegou até aqui, né? Porque é isso que eu prego. A minha vida toda eu prego. Todo mundo chega onde quer. Anestesista, negro. E ele chegou assim, olha, eu tenho que agradecer uma família rica que me pagou os estudos. Tá entendendo? é porque se ele Não fosse é que ele uma- não tinha se ele condições fosse intelectuais. uma escola pública, ele não ia Tem aprender o pessoal, suficiente. realmente. Tu entendeu? Ele se tornou mestre porque foi o que eu digo para o governo. Tem que ter cotas, mas de uma cota diferenciada. E um ensino de qualidade na escola. Exato. Porque tu sai da escola, tu não está preparado. Como é que tu acha que governo pagando aplica. pro cara estudar, ele vai estudar? Claro que não. Não. Eu sou de um grupo de Tu tem que 50 motivar, jovens. tu tem que motivar, tu tem que dizer assim, ó, olha, através, porque, vamos ser sinceros, a escola é chatíssima, chatíssima. Às vezes tu vai um dia do ensino médio e tu não aprende nada. Ó, de manhã começa, né? Daí a professora diz assim, vamos aprender sobre sociologia. Daí do próximo turno, história do socialismo. Daí de tarde, educação física, jogar bola com os guri. É isso, né? Daí de vez em quando a gente aprende Bhaskara, de vez em quando, só que assim, ó, é um decoreba. Todo mundo sai do ensino médio sem saber nada. Eu tenho um amigo meu que é Eu matemático. vou completar Aqui, ó, daqui a eu tenho um amigo meu que é matemático. Ele era péssimo na matemática no primeiro e segundo grau, sabe? Ele era péssimo. Porque o professor ensinava pro ranço, né? Ele não ensina. Quando ele agarrou, fez o desafio para ele que ele queria ser matemático, que ele entrou na universidade, que ele foi aprender o que é a matemática no mundo. Deus é matemática. Certo? Por que vocês acham que eu estudo física? Física e Porque matemática pura. matemática. Nós somos matemática. Exato. Entendeu? A culinária é matemática. A própria política é matemática. Deixa eu ver aqui, ó. Ele diz assim, ó, somos 400 milhões de pessoas pedindo liberdade. Matemática. Então, assim, ó, esse nosso perguntador, eu quero dizer para ele assim, ó, não sou contra a cota. Eu sou contra o jeito que estão dando as cotas. Porque estão desmerecendo as pessoas. Sim. Certo? Então, assim, ó, cotas deve ser dada para quem quer estudar. Quer estudar, tudo bem. Independente da cor. Porque até mesmo hoje, né, nós temos essa nossa mistura maravilhosa. Eu tinha um professor meu que era negro, gente finíssima, e a filha dele casou com um branco. Aí ela saiu branca, com cabelo cacheado, e ela tinha uma dificuldade muito grande, que quando ela foi perguntada o que ela era, ela olhou para o vô dela e disse, eu sou negro, não é vô? Porque ela é branca. Olha só, você está entendendo? É uma miscigenação. Então, assim, ó, eu acredito que nós temos que crescer nisso. Como eu disse, que eu sempre falo, reforçamento negativo, certo? Porque o cara entra lá e não é só entrar na universidade. Tu tá na universidade, Fran? Sim. É só entrar? Não. É só disposição? Nossa. Tu gasta pra caramba. Muito. Xerox, assim, ó, é caminhão de Xerox, né?
Não, os professores, eles mandam ler livro sem dó, né? Eles acham que eu não faço nada da minha vida, né, meu? A formação é totalmente diferente. Não, porque só, outro dia eu tava fazendo uma aula de, negociação internacional, faço comércio exterior. Sim. Daí o professor, sabe o que ele foi me ensinar? Gramática. Daí ele foi me ensinar assim, ó, conjugação de verbo no e-mail corporativo. Daí eu disse, pô, professor, uma aula de negociação não era pra eu aprender a negociar, a vender? Sim, mas você não está preparado, não tem? É que nem o professor tá preparado, porque ele nunca saiu da faculdade. Ele passou na URGS, tá ligado? Daí ele fez o bacharel, depois ele fez um pós, depois ele fez um mestrado, daí ele é doutor. A minha professora, ela é mestranda com 27 anos. Pergunta se ela já trabalhou para uma empresa. Nunca. Nunca. E ela que me dá aula de negociação. Eu, que trabalho há 12 anos, desde criança, vendendo coisa. Sim. Eu que tinha que dar aula pra ela. Exato. Entendeu? O caso assim, nós temos duas coisas. Academia é uma coisa. Sim. Academia, tá? Então, assim, quando eu saí lá como cientista político, eu tinha tudo aqui. Quando eu fui para a prática, eu fui ver que era totalmente diferente. Exato. Então, tu tem que ser maleável, né? Até o próprio Freud diz, né? Tudo que é muito rígido acaba quebrando. Né? Então, nós temos que ter essa tendência. Agora, o que eu vejo, Fred? O que eu vejo assim, ó? Nós temos que ver que esse método de ver pessoas sem condições. É certo? completamente errado. Eu acho que tu tem, Eles não são miseráveis, não são pobrezinhos. Não, aqui ó, eu tenho aqui na quina do portal aqui uma moça, é extremamente inteligente e tal, e eu estou sempre dizendo para ela ama o direito, mas ela é extremamente pobre. E eu sei que ela daria uma boa advogada. Mas aqui tu imagina assim, ó, só um compêndio do direito. Quando eu estudei psicologia, que eu fiz tinha uma matéria que era a psicometria, que a psicometria é fazer testes. O teste mais barato era R$ 1.800. Como é que o cara vai... Era o que eu ganhava, o que eu ganhava fazendo meus trabalhos para um teste. E tinha vários testes. Psicometria, tá? Vários testes. Psicopato. Um livro, tá? Que é o livro mesmo do psiquiatra. Um livro, na época, era R$900. Então, assim... Educação não para todo mundo? Não, a educação É para todo mundo. Não, mundo. para um pouquinho, cara. Brasil, o país da educação. E quando se consegue uma família, que é consciente que todo mundo trabalha, e só nós vamos te ajudar, e depois quando te chamar de ajuda, que é raríssimo, que isso aí é uma consciência trabalhada já desde pequeno, né? Não, é uma família trabalhada há gerações. Exato. Porque na minha família eu sou o primeiro. Universitário? Não, não sou o primeiro universitário, mas eu sou o primeiro a tentar concluir e ao mesmo tempo abrir uma empresa, tá ligado? Na verdade a minha família acha que eu sou louco, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou graduando, né? Que eu faço comércio exterior, e eu tinha trancado história e agora eu vou começar a história de novo, né? Duas faculdades, eu tenho minha empresa e eu tenho mais outros negócios que eu administro. Sim. E eu moro sozinho e eu me viro, certo? Cara, a minha mãe me pede Pix, mas eu não peço Pix pra minha mãe, entendeu? É mais fácil eu ajudar a minha família. E eu tenho certeza que quando eu tiver meus filhos, eles vão ter um pai, uma mãe que ajuda. Sim. E daí o meu filho não vai ser que nem eu que trabalho desde os 11. Sim. Meu filho vai trabalhar aos 18. Entende? Porque tu quer a formação dele primeiro. Porque eu quero a formação dele primeiro. E outra, eu, como já vou estar graduado, né, quando ele já estiver grandinho, vou poder ensinar. Sim. Porque o que meu pai podia me ensinar? O meu pai era de uma família rica, mas ele não me criou. E ele gastou dinheiro na Europa. Mas assim, o meu pai, ele era cozinheiro. A minha avó era cozinheira. Minha mãe cozinha muito bem. O que eu faço bem em casa? Cozinho. Sim, foi aprender. É o que eu aprendi. Eu faço uma massa bolonhesa, um dia tu vai lá, ó, de verdade, né? De verdade. Porque é o que eu aprendi. Mas sabe o que eu não aprendi? Declaração de imposto, montar empresa, gerir, fazer balancete,
gerir minha conta bancária. O que é importante, nunca te ensinaram. Não, eu não aprendi como é que se escolhe um vereador. Na verdade, eu não sei. Na verdade, até pouco tempo atrás, eu não sabia nem a função de vereador. Tá ligado? A maioria não sabe. E por que na escola não ensina em sociologia isso? Sim. Porque faria sentido eu aprender esse tipo de coisa na escola. Por exemplo, eu não entendo por que se eu não for votar eu tenho que pagar uma multa. Exato. Por quê? Tipo assim, é opcional, eu sou livre. O governo não pode me obrigar a fazer nada. E outra, por que eu tenho que pagar imposto? Agora pode. Não, agora... É. Entende? Mas É uma assim... situação... É complicado, é complicado. O governo pode me obrigar a fazer o que ele quiser. Tu entende que um vereadorzinho pode entrar numa lanchonete e fechar ela? Ele tem mais poder que o imperador? O presidente não. O rei da Inglaterra tem menos poder que um vereador brasileiro. Tu entende? É forte, é forte. Tu entende? Tu entende? O vereador, ele acha que ele pode, que a função dele é conseguir vaga de creche. Cara, nem ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tinha que verificar o que o Poder Executivo está fazendo. Ele tinha que... Ô prefeito, o que tu fez com a verba de Porto Alegre? Que nem outro dia o prefeito de Porto Alegre deu umas enchentes lá nas ilhas. Ele fez um story dizendo: ai, temos que comprar café porque a prefeitura não tem como comprar café para as pessoas. Café e pão. Daí eu fiz um comentário nas redes sociais do prefeito e disse: ô prefeito, tu é um Pix? Não, porque se o governo do Rio Grande do Sul não tem dinheiro para comprar cacetinho e melita, não sou eu que vou ter, né? Mas tu sabe... É porque tudo é licitação. Do diabo, tá? Advogado do diabo. O seguinte, ó. A burocracia é tão grande... É difícil. E isso o Sócrates lá no livro, né, A República, ele fala, a burocracia, ela leva ao ridículo, né? Porque assim, é tão tremendo que tu vai no Itaqui, tu vê, por exemplo, assim, eu te passo para ti, eu olho, daí passo para ti, tu olha, passo para ti, tu olha, e o outro que vai assinar. O que eu e tu tá fazendo lá? Mas tem gente com sim, frio, tem gente com frio, tem gente precisando de um pedaço de pão. Exato. Um pedaço de pão, não é só, não é o dinheiro do prefeito. Tu entende que é o imposto da população? Mas se o É o prefeito dinheiro não do fizer povo. de acordo com o regimento, entendeu? Os oponentes dele dentro de esquerda vai dizer o quê? Que ele está dando pão e café porque ele quer voto. Populismo. Mas, velho, não é Mas, a direita e a esquerda, ela tinha que se juntar. Entendeu? Eu tinha que ver um monte... Que nem teve um vereador muito bom aqui em Porto Alegre, que eu não vou citar nome, que ele começou a cortar galho de árvore na chuva pra limpar as estradas. Só que assim, gente, nessa chuva, tem esses morros aqui perto, que desmanchou as casas, as paredes das casas, tá até agora. No morro da polícia lá, desmanchou as casas. Até agora estão sem casa. Até agora tá sem luz. Até agora tá sem água. Faz quantos dias essa chuva? Pois é. Eu não sei de onde o povo tirou, porque assim, ó... Esse dinheiro, Eu vejo assim, a ó, prefeitura o tem que vereador- construir a casa e dar pra O pessoa. vereador muitas vezes não vem na vila, porque quando os caras olham para o vereador, eles querem dinheiro. Eles acham que o vereador é pai deles. O vereador não pode fazer um cheque te dar. Não. E de onde é que não, vem essa mentalidade? Vem justamente Isso desde o do que tempo. eles ensinam. Te lembra do voto do Cabresto? Exatamente. O voto do Cabresto, te lembra que tu trabalhava para mim? Eu chegava para ti e disse assim, olha, Frank, é o seguinte, ó, tu trabalha para mim, né? Sim, tu vai votar. E Tu vai dar um vai cabresto em ti, tu vai fular no votar em mim. fulano. E eu vou saber se tu votou no fulano. Se tu Claro não que votar, vai tu vai embora da minha empresa, aqui do meu Da minha rancho. terra. Os caras coronéis, expulsavam- temos os coronéis coronéis, expulsavam que não é das coronel casas. militar, é coronel que era dono de terra, as coisas assim. Exato. Entendeu? Então assim, ó, Frank, nós temos muito que aprender. Quando eu digo, e tu ri, eu digo que nós temos uma democracia adolescente. Nós temos tudo é por sentimento. Aí prenderam o Bolsonaro. Ai, vou fazer uma revolução. O cara não sabe o que é uma revolução. É um adolescente de 40 anos que pode. Porque o nosso, como é que é, o
ministro fez isso. Vocês, vamos lá e vamos... Não é assim, gente. Não é assim. Vocês estão brincando com vidas. Eu vejo tanta gente falando em revolução. Vamos lá, vamos... Não é assim, gente. Vai morrer gente. Vai. E pode ser o seu filho. Com certeza. Pode ser a sua mãe. Com certeza. Pode ser o seu pai. E pode ser você mesmo. Não é assim. Olha um pouquinho. Eu acho a guerra, ela é um instrumento da política. Mas é quando não se tem mais conversa. Exato. É o último recurso da política, é a guerra. Eu sou contra a guerra. Eu acredito que ainda nós temos um cabeção Antes da que guerra, nos chupa toda a energia do corpo, é o órgão que mais chupa energia, né? E que nós podíamos sentar e chegar no denominador comum. Gente, aqui nós não temos inimigos, nós temos aqui oponentes. exato, opositor. Eu sou brasileiro quanto qualquer outro da esquerda, qualquer outro do conservadorismo, qualquer outro do liberalismo. Eu sou brasileiro. Mas como que a gente vai melhorar essa situação? É isso aqui que eu estou Pela fazendo. educação. Isso aqui, ó, isso aqui é a gota d'água, é o passarinho querendo pagar uma grande floresta com o seu biquinho. Mas o senhor acredita que em vida, quantos anos o senhor tem? Estou com 62. 62. Em vida, o senhor vai ver uma pátria livre brasileira ainda? Não, em vida não, mas eu acredito que meus netos virão, porque tu Nem, já nem eu vou ver, provavelmente. mas tu já é de uma geração que está mudando. Tu é de uma geração que está se preocupando. E quantos jovens nós temos aqui que estão ouvindo agora nosso programa? Porque assim, ó, gente, Porque a gente está em o Brasil desespero. está em nossas mãos. A gente não sabe o que fazer. Outro dia não. Os jovens da FJC, eu estou preocupado, que ontem a gente estava conversando entre nós, a maioria está tomando ansiolítico. Antidepressivo. A maioria. Sim. Não estou falando da minoria. A maioria não tem pai em casa. Ou morreu ou sumiu, foi comprar cigarro. Mas ó, é isso. Tu entende? E esses jovens, eles não vão entrar na política, eles não vão fazer essas coisas, sabe por quê? Porque se eles não trabalham na padaria, se eles não trabalhar de ajudante, que nem o Lully disse esses dias, que ajudante de pedreiro não pega ninguém. Ajudante de fábrica tem salário de nada e ninguém vai querer namorar ele. O pai dos pobres disse isso, então deve ser verdade. Não, mas, ó, é o pai dos pobres, né? Não. Ele quer pessoas pobres. Ele ama o pobre. Ele ama o pobre, ele quer você pobre. Ele ama. Porque se tu for rico, sabe que eu tu vai. vejo o Lula? Eu vejo o Lula que ele parou Ele no tem tempo. certeza no que ele acredita. parou no É, tempo. Ele tem certeza no que ele diz. exato. Ele não acha que é mentira. E eles se aproveitam disso. Tá? Se aproveitam. Eu acredito assim, eu conheci dois tipos de Lula, sabe? Aquele Lula batalhador, que ele era de fábrica. Aquele Lula que realmente queria mudar. Tu acha que ele queria o melhor pro Brasil? Queria. Naquela época ele queria. Ele queria fazer as coisas boas. Tanto é que o meu TCC é fé, religião, tá? E eu estudei bem essa trajetória. Ele tinha Boas intenções. boas intenções, tanto é que o partido cresceu. Só que o momento que ele teve nas mãos, uma vez ele falou como deputado, diz que agora ele entendia o que é comer bem. Faz anos isso que ele falou. E começou a vir muita coisa, porque assim, ó, o político ele tem que estar muito preparado para não cair nas mãos da compra. É muito poder. Ele não pode se tornar um objeto de compra, certo? É porque tu pega um cara que era miserável, né? Que comia, o máximo que a pessoa come é um bife, batata frita, salada. É a coisa mais top que ela come no mês. Tá? Exato. Daí tu pega esse cara e ele vira vereador. Auxílio paletó, auxílio almoço, auxílio... Sabe onde é que ele começa a comer? Às vezes tu me fala as coisas, eu fico rindo. Daí ele começa comendo coco bambu. 600 reais pra te comer no coco bambu com a tua galera, né? Mais barato, né? É barato. Hotel de 68 mil diária. Diária. Esse cara, ele simplesmente vai de graça pra uma conferência em Dubai. Com tudo pago. Tu entende que ele tava na lomba do Pinheiro, Sim. comendo o melhor prato que ele conseguiu comer na vida dele, trabalhando normal, na fábrica,
Era isso. Daí agora ele mudou radicalmente a vida dele. Ele ficou uma vida de milionário. É muito Radical. É muito radical. Esse cara, ele pensa com ele mesmo, nossa, eu tenho que ficar aqui. Mas Eu tenho que me manter. Eu achei que os ascetas dele ia ajudar ele nisso, sabe? Só que o Dirceu, essa turma toda, Eles ajudaram. são pessoas crânias, senão não são bobos. São pessoas estudadas, Queriam o melhor pro Brasil também. Não, e... Ou eram loucos? Aí eu não posso te dizer, porque assim, ó, como eu não compatuo com a ideologia deles, então seria irracional eu falar uma coisa que eu não tenho simpatia. Mas assim, ó, eram caras que eram para segurar eles. Segurar ele. Mas não seguraram. Ele se tornou um líder, porque assim, ó, o Lula, ele diz e tá dito. O que ele diz é... Tá entendendo? Exato. Ele tem o sangue de ditador. Ele fala em democracia, mas ele não é nada democrático. Nada. Certo? Quem anda com ele sabe. Certo? E- Agora, era para os ascetas deles, aquele pessoal pensante que tem gente formada, gente que está ali, que podia dizer, ó Lula, para um pouquinho, a gente segura aí, não é assim. Porque assim, o verdadeiro governo é ter um burro cercado por sábios. E Aí uma funciona. coisa que eu vou falar, assim, não é invenção da minha cabeça, não é fake news, mas está comprovado, está provado que muitos desses cupinchas do Lula realmente são bandidos. Eles foram condenados por crimes violentos. O Zé Dirceu, Mas eles não roubavam um banco. Aqui, ó, até pouco Literalmente. tempo, o sinônimo de político é que era. o sinônimo de político era o patife, Os ladrão. o ladrão. Tu entendeu? Tá, mas não é tudo a mesma coisa, Ávila? Não é Não. tudo a mesma coisa? Não. Por que Não, eu vou não é. votar em vereador se é tudo a mesma coisa? Fala pra mim. Não mesmo. Não é? Não mesmo. Eu Mas não roubo. eles Tu não rouba, ensinam, Eu sou político. Tu é eles político? ensinam político nas e não nossas rouba. faculdades. Certo. E hoje, tu acha que a maioria rouba ou a maioria é bom? Não, é que não existe a maioria bom, são os mesmos. Aqueles que não, as pessoas que não prestavam que iam para a política. Exato. A política é boa. Porque a o homem política bom é de não Deus. A política é desde o começo do mundo, certo? Agora, já começa a dar um problema político lá com Caim e Abel lá, que eles não souberam ser políticos, foram Exato. para a guerra. Bom negócio. E aí ganhou quem? Quem não prestava. Exato. Você está entendendo? Agora aqui, ó. O que tu quer me dizer de um campo eleitoral aonde o cara sai na última hora para votar, obrigado, e pega um folhetinho do chão? Eu descobri esses dias que no interior do Rio Grande do Sul, isso é exclusivo, tá? No interior do Rio Grande do Sul, tem vereador buscando as pessoas na grota, onde não tem luz, não tem água, criança de 15 anos, todo mundo, pegando numa Kombi, levando até o cartório eleitoral para fazer o título e os documentos, pagando X e frutos para a pessoa ir fazer o título e depois buscando no dia das eleições para votar nele. X e fruque. Não, Melhorou, melhorou. Melhorou! Não meu- é mais pouco Do meu mortadela. tempo era pão com Melhorou. mortandela. Mas assim, ó, tu quer ver uma Não coisa? tinha nada pro cara tomar. Eu até assim, ó. A verba eleitoral também. É que eu, Exato. assim, ó, eu acho que no dia da eleição deveria ter. O pessoal não sai de madrugada jogando os panfletos na rua? Não é o que Não, e acontece? até aqui melhorou, né? Porque as Antes era muito assim, pior, já. era pior. Exato. Tu te lembra os postes, assim, vocês como não pegava fogo, cara. Exato. Era um botando em cima do outro, te lembra? Era bem difícil, nem sabia quem estava para votar. Bom, Exato. gente, nós vamos terminar hoje nosso programa um pouquinho mais cedo, certo? Que eu não estou bem, uma coisa me fez mal e eu estou fazendo o programa na força da... Por vocês, por telespectadores. Aqui, olha, várias pessoas mandaram mensagem, várias pessoas aqui estão nos prestigiando. Muito obrigado. Até o pessoal perguntou, Ávila, como é que faz pra te patrocinar o teu programa? Como Sim. que entra em contato contigo? Tem algum canal pra falar contigo?
Bem, eu tenho um WhatsApp, né? Que é o 9990 51, né? 77, né? E 993. Tem algum e-mail de contato contigo? Nós temos o Teocinoida, arroba... O Teocinoida? Teocinoida. Teocinoida é uma palavra grega. Como é que escreve isso? Teocinoida. É com... O? Teo, Deus, né? Sinoida com Y, que sinoida quer dizer... É difícil isso, aprender, né? Teocinoida quer dizer... Aprender com Deus. Aprender com Deus, tá? Edificar, a palavra sinoida É em grego isso? é grego. Edificar, consolar e levantar. Nossa! Né? Esse tem o significado da palavra. Então, né, essas são as minhas loucuras de conhecimento que eu posso. Né, mas, ninguém nunca imaginar. Ninguém vai. Ninguém vai pronunciar esse meio. Não vai ficar mais pobre, mais. Muito mas tem no Insta também, Ávila King, que dá pra te chamar lá, né? Também, Ávila King. Muito também. simples. Isso. Né, quero agradecer a tua força aí, que tem me ajudado nessa área de comunicação e marketing mídia. Muito obrigado. Inclusive segue lá, @marketing de atendimento, galera. Isso é aí. o arroba da minha empresa. Isso. E também, né, nós temos a São Gabão, que está o nosso sonoplasta aí também. Eu sou fã desse cara. E ele tem nos ajudado aqui bastante, né? Muito obrigado. O Sandro, não sei o que anda, o Sandro ainda... Um grande abraço pro Sandro. Saudades do Sandro. Ele tá na praia. terminando Tá veraneando. A casa dele. terminando Não, o telhado ele mostrou, dele. ele mostrou, ele tá com compromisso Mudou lá. completamente a... Pensei que tava em Tramanda já. Eu queria que tu deixasse também uma mensagem antes de nós terminarmos para os jovens. Sim, eu gostaria de falar não só para os jovens da FJC, nosso Instagram é fjc.brasil. Eu gostaria de falar para todos os jovens do Rio Grande do Sul, do Brasil, que estão me ouvindo, um recado muito importante, que é o seguinte: não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa se você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, não importa se você se sente que ninguém se importa com você, e eu sei que muita gente se sente assim. Eu quero te dizer que Deus, Ele realmente te ama, que você é um jovem que tem futuro, sim. Não importa se você já estudou, não importa se você já enfim, fez coisas que você não foi burro. Todos nós temos erros, mas eu quero que você, nessa semana, nesse ano, seja menos crítico com você. Que você se exija menos e que você seja mais amoroso. Tem um versículo que Jesus fala assim, ó, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O que significa amar o próximo como a nós mesmos? Primeiro, a gente tem que se amar. Quem se ama não se machuca. Quem se ama não se enche de droga. Quem se ama trata bem a família. Quem se ama se cuida. Vai para a academia, faz uma corrida, estuda, né, Ávila? Quem se ama, estuda antes de votar. Porque é o seu futuro, não é o meu. Não é o do Salsichão, não é o do Ávila, é o seu. O seu, porque é a rua da sua casa, que vai ser asfaltada ou não. Então, vamos se cuidar, se amar. Primeiro passo, se amar. Depois, amar o próximo. Quando você vê alguém pedindo ajuda na rua, não precisa tirar uma foto. Eu estava andando pela Cis Brasil aqui em Porto Alegre, o cara tirando foto dos mendigos dormindo. Eu parei e disse, ei, por que tu tá tirando foto dos mendigos dormindo, rapaz? Ah, é pra postar na... Quê? Ao invés de dar uma esmola direito... Cara, por que tu não vai comprar uma água? Aparecer. Por que tu não vai uma água, uns cacetinhos com mortadela pra eles? Eu quero que vocês vão no centro de Porto Alegre, naquele viaduto que tem o Grêmio Inter lá. Cara, tem mais de 400 mendigos embaixo. Sem água. Por que a prefeitura não bota um banheiro? Um chuveiro? Não tem nada. Nada. Daí eles ficam no centro pedindo dinheiro e todo mundo passa por eles. Tudo que eles queriam era uma garrafa de água e um sanduíche. Porque a necessidade deles não é de emprego agora, a necessidade deles é que a barriga está roncando. A Prefeitura de Porto Alegre não pode fazer nada. A FJC vai começar essa semana
semana que vem, um programa que é o Café com Amor. Quem puder, entre em contato com a gente no Instagram. Café com Amor vai ser, a gente vai fazer sanduíches, vai comprar água de pack, tá? E a gente vai fazer café com leite, né? E vai nesses lugares. A gente não pode fazer muito, a gente não tem muito dinheiro, todo mundo é pobre, né, pra você? Mas a gente vai dar o nosso melhor. Porque é isso que Jesus disse, pra gente amar as pessoas como a gente puder. A gente vai dar o nosso melhor. E é isso que eu convido você a fazer. Se você tiver um vizinho que tu saiba que não tem farinha, e você tiver 1 quilo de farinha, dá meio quilo para ele. Deus vai te multiplicar 7 vezes mais. Eu quero também registrar aqui a minha filha mais nova, que tem 23 anos, está de aniversário hoje. Oh, parabéns. Vou falar em hebraico com ela, tá? Que ela vai entender. Como é que é o nome dela? Laima. Anitayam Shel Elohim. Anitayam Shel Elohim. Uvi, Vefsei-Deli. Anitayam Shel Elohim. Minha filha, eu te amo muito. Tu é um orgulho para mim. Eu, como uma enfermeira, também uma empresária, eu te amo muito e deixo registrado aqui. E quero dizer para ti, assim, ó, que tu mora no meu coração. Um abraço. Feliz aniversário, Laima. Então agora vamos deixar aqui com as músicas, né? Que nós vamos então terminar esse programa, dar um... Salsichão, como é que a gente te segue nas redes sociais, Salsichão? Meu Deus. Então, Todo mundo é teu fã aqui. A gente ama você aqui. Senhoras e senhores, eu vou explicar para vocês assim, ó. Vocês vão no site do salsichãodoamor.com.br, no site ou no canal do YouTube do salsichãodoamor.com.br, vocês vão procurar exatamente. Vai ter a matéria ou o vídeo falando sobre o meu projetinho último, que é Escola Sem Tarados. O Escola Sem Tarados vai falar exatamente sobre a doutrinação que nós temos atualmente, que vai ser imposta contra os seus filhos. E hoje nós estivemos debatendo, inclusive, falando sobre o paralelo, porque em 1800 os liberais e os conservadores se juntaram numa opinião de que a escravidão é errada. A escravidão tem que ser abolida. É uma abominação para as pessoas. E em 1800 começaram os pensadores socialistas a pensar como é que a gente vai escravizar todo mundo, o Estado vai ser Deus. E esses pensadores socialistas, entre eles o La Salle, o Strauss e o Karl Marx, eles chegaram a uma conclusão: não, a gente vai pegar as pessoas negras, vamos utilizar assim para fazer o lumpenproletariado. Essas pessoas vão ser as coitadinhas da história, elas não vão ter uma consciência verdadeiramente negra, elas vão ter a consciência do socialismo. E contra essa consciência, eu vou invocar justamente o nome de Martin Luther King Jr., reverendo, conservador, republicano. Martin Luther King Jr., ele denunciou na década de 30 os crimes do Adolf Hitler tomando conta da Alemanha. Denunciou que, esse lunático, ele está matando os meus irmãos que são judeus, que são cristãos, que são testemunhas de Jeová. Em 1950, ele denunciou o outro lunático, o Stalin. Stalin está matando, está assassinando os judeus. Mas ele não matou. Matou, perseguiu. Ele está matando os meus irmãos, os cristãos. Ele está matando os meus irmãos testemunhas de Jeová. Ele está matando os meus irmãos batistas. Por que as pessoas não falam do maior discurso de Martin Luther King Jr., aquele discurso, eu tenho um sonho. I have a dream. I have a dream. Por quê? Porque nesse discurso ele tinha o sonho de pessoas de todas as raças, cores, etnias, trabalhando juntas.
E assim iriam vencer o racismo, a discriminação. Em compensação, através do socialismo, através do marxismo, através da doutrinação, as pessoas negras não querem mais vencer o racismo. Elas querem se vingar. Elas querem se vingar. E isso é um racismo que hoje eles têm discurso contra as pessoas brancas, contra os judeus. Isso é uma vergonha. E é um verdadeiro crime que estão cometendo contra os seus filhos. Então aqui, o salsichãodoamor.com.br, o Ávila, pode falar, Ávila. Não, tranquilo, né? Então eu peço aí para te despedir, para nós estarmos aqui no próximo programa com outros convidados, né? E obrigado, Frank, por estar aqui. E nós vamos ouvir música agora. Eu preciso sair, tá? Eu preciso sempre, porque eu estou com a disposição. O pessoal te mandou uma mensagem, Ávila. O João, do Atlantis, te mandou um abraço. Opa! O pessoal da FJC está todo mundo te agradecendo, te mandando um abraço. Valeu, gente! E todo mundo disse que tem interesse em estar te acompanhando no teu Instagram, é @AvilaKing, isso? Isso aí. Perfeito, perfeito. E a gente quer te convidar também, a FJC, para te dar uma palestra pra gente. A gente vai fazer o primeiro seminário conservador jovem aqui de Porto Alegre e a gente quer como palestrante lá, né? E daí o pessoal quer saber se tu aceita ser nosso palestrante. Claro, vai ser uma satisfação. Vamos ver o tema e vamos trazer aí coisas positivas através do conhecimento que a gente tem. É isso aí. Um abraço. Eu vou buscar aquela sua. Bora se arrumar, rapaz! Espero não ter. Não, tá aqui.